Eu sou o Khaled. Eu sou o Habib. E esse é MassariCast, mais um episódio aqui muito especial hoje, né, Khaled? Todo episódio é muito especial, né? Todo mundo vê, todo episódio é especial, mas é porque sim. Os convidados que nós trazemos aqui são muito especiais, são pessoas que impactam diretamente o food service. E pessoas que a gente gosta e acompanha as diretrizes da empresa, da pessoa. Então né? a gente gosta da empresa e do coração da pessoa, É senão não isso. estaria para trazer conteúdo de valor. E quem tá aqui hoje... O homem. É um caso recente. Uma mas máquina. me parece um caso antigo. Então olha pra esse cara, meu coração já dispara. Uma besta enjaulada. Um dos fundadores, e eu acabei de ter um dado aqui, que essa plataforma, nos últimos 30 dias aqui, tiveram apenas 500 mil reservas realizadas. 500 mil reservas realizadas. Sem dúvidas, a maior do Brasil e a melhor. Então, com muitas honras, queria agradecer que você aceitou esse convite, irmão. Sei que realmente é muito corrido aí, mas estou aqui hoje com o Neto Salvestrini, um dos fundadores da Guerin. E hoje sales manager aí da Guerin também. Então, se você quer contratar, é com esse sorrisinho aí. Se apresenta aí, irmão. Claro, né? Um dos bigodes mais sexy que do já Brasil. passaram aqui no programa do MassariCast. Exatamente. Bom, eu que agradeço, né, o convite de vocês. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, né, com a parceria com a HS. Estamos tendo, né, dados excelentes. Legal. Então, muito contente em poder contar um pouquinho mais aí do Guerin e trocar ideia com vocês. Legal. Top Eu tô demais, até né? ansioso pra esse episódio aí. Demais, demais. Irmãozão, explica um pouco, né? Eu falei aqui que foram aí mais de 500 mil reservas, né? Mas nem tudo começou assim, então eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque tudo nasce de uma ideia, né? E vocês são startupeiro puro ali, então aposto que foi um papo ali aleatório. Vamos testar aí. Conta pra galera um pouco mais, eu sei a história, mas deixa o pessoal saber. Legal. E depois contar um pouco de você, irmão. Bom, o Guerin surgiu, começou, né? Eu, um sócio, e daí posteriormente a gente acabou conhecendo outros. Mas primeiro semestre de faculdade, acabamos se encontrando, até por uma mulher em comum, né, que a gente conhecia. Uhum. E aconteceu que... Casa antiga, isso aí? Caso antigo. Ô, irmão, não se complica, acabou de casar! Ô, irmão. E aí aconteceu que, na época, ele era um excelente desenvolvedor, né? Começou a programar com 8, 9 anos de idade, era assim, uma autodidata. E a gente começou sendo uma software house, né? Então, estava, na época, no boom, né, de aplicativo. Isso lá em 2015, mais ou menos. E a gente começou a ser uma fábrica de aplicativo. Então, eu vendia e ele desenvolvia. Legal. Isso para qualquer setor, né? Qualquer negócio. E aí, nessa, a gente acabou, né, sendo procurado por um estabelecimento para resolver a dor dele de fila e reserva. E aí, na ocasião, a gente começou a estudar, né, essa questão de fila e reserva. Na época, para fila, existia o pager. Não sei se vocês lembram, mas o pager que vibrava. E a maioria dos restaurantes trabalhavam com papel e caneta. E aí, quando a gente foi estudar o projeto, a gente viu que era uma dor do mercado como um todo. E aí, no fundo, para desenvolver esse projeto, a gente precisava ter uma estrutura maior, né? Não só 2 pessoas. Na época, ele fazia back, front, design, fazia tudo. E aí, a gente se juntou com outros sócios para poder começar, de fato, esse projeto. A gente vendeu esse projeto para esse restaurante como sendo um MVP e com a premissa de que ele teria white label e a gente iria cobrar menos por esse projeto, só que em contrapartida a gente iria vender esse projeto para o mercado e ele iria ser beta tester em tudo que a gente trouxesse, ele não ia pagar mensalidade, ia ser o nosso laboratório. Piloto. E acabou rolando, né? Com os primeiros 6 meses desse MVP, a gente ganhou um concurso do governo, onde a gente conseguiu uma bolsa de 250 mil por 10% da empresa, na ocasião. Fomos a única startup que não aceitou a bolsa por não estar de acordo com os termos, né, que a gente tinha que seguir, né, nessa filiação com o governo. Caramba.
E não aceitando o prêmio, na semana seguinte, no mês seguinte, veio um investidor desconhecido e deu o mesmo valor, sem nos conhecer, como investimento anjo para a gente começar, né, o projeto Garim. Mesmo os 10% ali? Mesmo os 10% pelo mesmo valor. E aí nasceu... Suspeito, hein? Deve ser alguém que tava ali, do nada, Ele saiu. viu a oportunidade. E aí surgiu, né, o Garim nasceu aí, na época até o nome era Slice Mob, que é um nome péssimo, mas enfim. Fica tranquilo. Você soube o da Repediu? Não. Era Plug for Sales, né? Nossa, acontece. Na História. Que vocês são startupeiros, não marqueteiros. E na época surgiu o Slice Mob, né, que depois veio a ser o Garim. A gente começou só com fila de espera. E aí, depois a gente foi entendendo, né, as necessidades do mercado, do dono do bar e restaurante, e a gente foi evoluindo. Então, a cronologia do Garim ela é muito legal, que mostra, de fato, o nosso propósito, né, que é ajudar o dono do bar e restaurante a evoluir a operação, trazer cada vez mais inovação. Então, a cronologia do Garim é muito legal. Começou com fila, posteriormente a gente viu a necessidade de ter a reserva e que o estabelecimento não queria usar 2 ferramentas. Depois a gente entendeu a parte de cardápio, né, que tinha toda a questão de impressão e etc. No momento da pandemia, a gente ajudou os restaurantes como a gente pôde. Até fizemos, na época, o Apoia um Restaurante, que ajudou os restaurantes com milhões de reais. Legal. Posteriormente, fizemos toda a parte de CRM, pesquisa de satisfação, tudo. E hoje estamos com diversas outras ideias aí para colocar no ar, mas Garim está consolidado hoje como principal player, principalmente de fila de espera e reserva do mercado. Legal. Que massa, irmão. Pra gente é muito prazeroso fazer parte disso também. O que a gente sempre usou no nosso ecossistema, a gente sempre legal. indicou para os clientes, falei isso, né? Mas a gente sempre indicou. Então, a gente nunca vai indicar o que a gente não acredita, né, no projeto. Então, isso é muito legal. E aquilo que eu falei, eu cheguei no meu gestor de tráfego, falei que tava fechando com outro fulano. Irmão, seguinte, a melhor do mercado é essa. Aí eu fui atrás de vocês, falei, eu preciso conversar com esse tal de Neto. Quem que é? Aí cheguei no seu contato, alguém do time passou o seu contato pra gente conversar e a gente começou esse relacionamento e foi em junho, pô. Faz pouco tempo. 4, 5 meses aí que a gente começou, que a gente teve nosso primeiro contato. Você foi no escritório, enfim, então... cara, aquilo, a gente realmente indica aquilo que a gente tem utilizado e quando a gente vê que tem um canal direto para qualquer chabu que der, a gente consegue faz toda a diferença. Cara, caso relacionamento. Estava falando disso agora. Legal. E é isso que eu consegui enxergar. Consegui enxergar essa humanização, consegui enxergar essa preocupação por parte de vocês com os clientes. Não era somente mais um restaurante, mais uma unidade cadastrada para fazer fila de espera e reserva. Não, era mais um empresário que quer crescer, quer prosperar, com ordem na casa e dar uma experiência melhor para o seu cliente final. Então é isso que eu consegui enxergar. E propósito, né? Propósito no Com projeto, certeza. que é o mais importante. Sem propósito a gente não faz nada. Com certeza. Vocês terão que readquirir a sua empresa, tudo mais. Então, Ixi, tudo isso gera propósito, né, pai? Com Pai, certeza. conta um pouco, assim, antes de entrar na história, fala um pouco de quem que é o Neto pra galera. Fala aí que você acabou de casar. Que Manda um beijo pro mozão, vai. Faz a Manda um média, beijo faz pro a média, mozão. faz a média. Bom, beijo, gatinha. Tem que fazer a média, né? Tem velho? que fazer, pô. Bom, tenho 32 anos, sempre fui empreendedor, então nunca trabalhei, né, de carteira assinada. Acho que a Garim representa aí praticamente toda a minha carreira. Legal. Né? Eu acho que até o que aconteceu no Garim, desde investidor até depois a gente ter uma grande companhia que chegou a fazer parte, eu acho que isso ajudou, né, a me transformar, a me tornar, eu acho que o empreendedor que eu sou hoje. Mas acho que hoje estou muito focado, né, em construir a família, acabei de casar, que nem vocês estão falando. Hobbies, acho que jogar tênis, meu esporte predileto. Legal. Futebol, gosto muito de Palmeiras, demais. Mas o quê? É o que se cortar depois, não. Eu acho que uma das grandes coisas, uma das minhas preferências, eu acho que é restaurante. Eu acho que tem muito a ver o que eu faço,
né, com você o que vive. eu sou, com o que eu vivo. Então, acho que restaurante, comer bem, beber bem, eu acho que é um dos meus grandes prazeres. Então, acho que é um pouco isso. Deixa eu aproveitar que você falou de experiência, né, irmão? E você falou que é muito do que você vive, né? Como eu sou marketing, né? Eu posso, Belo né? marqueteiro, né? Mas, irmão, quando a gente oficializar esse podcast, creio que já vai estar em lançamento, se não já lançado. Mas conta pro pessoal aí, o que você inventou agora que você já resolveu a dor de muito dono de restaurante. E o público final vai adorar, porque o pessoal tá querendo experiências novas, né? O pessoal quer sair de Sim. casa pra realmente ter uma experiência única, não mais do mesmo. Conta um Sim. pouquinho aí. Hoje a gente percebe que o consumidor final, ele cada vez mais busca experiências que fogem do comum. Então as pessoas, elas têm muitas vezes uma percepção de você simplesmente sair, jantar é uma coisa legal, mas muitas vezes é uma coisa normal. Comum. E as pessoas, elas têm até uma percepção de valor diferente quando ela vivencia, né, uma experiência. Ela está disposta a gastar um ticket médio mais alto, ela está disposta a, de fato, vivenciar aquilo. Algo novo. Mas a gente percebe que o restaurante hoje, ele tem pouca ferramenta, ele tem pouco insumo para proporcionar essa experiência, para divulgar essa experiência, para receber isso, operacionalizar isso. Legal. Então, aproveitando, né, tudo que a gente já aprendeu de Guerin, aproveitando os mais de 1 milhão de usuários que hoje a gente possui no aplicativo do usuário final, a gente está lançando uma nova marca focada apenas em venda de experiência. Então, uma marca focada nesse segmento específico, e a gente quer que a pessoa, ao pensar em comer fora de casa e ter algo diferenciado, ela já pense, né, nessa nossa nova marca. A gente vai começar a contar um pouquinho mais dessa marca hoje, inclusive. E até o podcast tá no ar, provavelmente o lançamento oficial já vai Já ter. fala o nome, pô. Tá dando spoiler pra galera aqui, ó. Fala o A marca nome. chama Cena. Legal. E a ideia de Cena é ter a gastronomia como palco. Legal. Então, acho que esse é muito o intuito dessa marca. Marketing bom, irmão? Marketing bom? Legal, hein, Primo? E qual que é o principal, além, claro, experiência e tudo mais, mas para o consumidor final, que você vê o maior benefício dele ali, a gente já entendeu o benefício do dono de restaurante. Do consumidor final. E no consumidor final, você acha que... O que ele vai mais extrair disso aí? Vai ter um painel só? Como é que tá isso? Vai. Hoje o consumidor final, ele acaba não sabendo, né, quais restaurantes fazem experiência, onde encontrar isso. Legal. Então, hoje o mercado é carente disso. E o próprio restaurante, ele até é criativo para pensar em experiências, mas quando ele pensa na experiência, para ele colocar isso no ar, ele tem que criar grupo de WhatsApp, receber isso, fazer conciliação. Então, ele não tem onde divulgar, a não ser os grupos dele de WhatsApp. Então, a Cena, ela vem para resolver essa questão. Para o usuário final, fala, porra, eu quero ir numa experiência com a minha mulher hoje na cidade tal e gastar tanto. Então, a ideia é que a ferramenta já tenha filtros e que ela, aos poucos, também vai te conhecendo cada vez mais para te oferecer a experiência que tem mais a ver com você. Que top, irmão. Vou te dizer. Tava precisando, né? O mercado tava precisando. Vou te dizer, tem clientes meus que têm experiências assim, top, irmão, top. Mas o cara muitas vezes... Porque não basta só um post no Instagram, porque se perde dentro de tantos posts. Sim, mas não tinha uma vitrine como um iFood, não tinha uma vitrine como um cardápio próprio. Então agora você realmente colocou a comida, né? Como centro, como é que você falou? Como é? Slogan? Cena é a gastronomia como palco. Como palco. Então acho que realmente o slogan diz muito do que é a ferramenta. Então achei show. E até uma coisa legal, nesse período, né, de pré-lançamento, a gente já está entrando em contato com alguns clientes da base de Guerin para contar um pouquinho de Cena. E em questão de 20 dias que a gente está contando, a gente já está com restaurantes assim, excelentes, grupos já fazendo parte do Cena. Tem grupos, tem até um grupo que eu estava olhando hoje, nos últimos 30 dias já vendeu quase 400 mil reais de experiência dentro de Cena. Então, assim, já está sendo um sucesso. E o legal é que tem
todo tipo de experiência possível. Então, tem desde um omakase até um jantar harmonizado, Legal. até um tour guiado numa vinícola, Legal. até uma desossa num rancho. Top. Muito top, mano. Então, Literalmente todas as experiências. todas as experiências que têm a ver com gastronomia. Legal. Pensou em experiência, pensou em cena. É isso. Acabou. É isso. Não, é legal, assim, brincadeiras à parte, mas é muito legal porque realmente o mercado precisa disso. Quando o cara me contou que você falou pra ele, eu falei, mano, é gênio. Porque Estava usando Simpla pra vender pra tentar vender a experiência. E não traqueava porra nenhuma. E Aí, não era a visualização ideal de um restaurante. e eu não conseguia manter a Ingresso, base né? do cara lá dentro. Então, a gente começou a entender. Quando o Khaled me falou, eu falei, meu, genial. O mercado tá realmente precisando. Então, parabéns, mano. Obrigado. Chegou um gargalozaço. no E mercado. para nós, assim, falando agora um pouco, puxando a sardinha pro food, né, pros donos de agência de food aqui, Isso vai ser muito nós, bom. nossos alunos, cara, a gente tem uma ferramenta que vai conseguir traquear, rastrear isso, vai possibilitar que nós, cliente, seguinte, investiu tanto, igual a gente faz com o tráfego pago hoje pro delivery em si. Uhum. Então agora a gente vai conseguir realmente Traquear a traquear e experiência. rastrear aquilo e otimizar as vendas. Então é ganho para você, ganho pro restaurante, ganho pra gente Todo e mundo. pro cliente final. Com certeza. Até nessa questão agência, né, até a gente vai patrocinar o Prospera, né, de vocês. A gente está cada vez mais apostando em ter diferentes canais também para nos ajudar, né, na questão comercial. Então, não depender só do nosso time, Legal, ter canais de parceiro. legal. E pensando em agência, eu vejo que tem uma sinergia gigantesca. Uhum. Né? Porque hoje, quando você pensa no delivery, porque até vocês, se eu tiver errado, vocês Pode deixar. me avisem. Né? Mas eu acho que a agência ela precisa traquear, mostrar para o restaurante, né, o que está rolando, Com o certeza. resultado. Resultado. Enfim. Então, o delivery hoje é muito fácil. Né? Vocês têm os canais Investe próprios, tanto, volta Uhum. tanto. ou vocês têm os marketplaces, você Uhum. consegue saber exatamente, né, o quanto que está sendo investido, quanto que está voltando. No salão, hoje, eu acho que vocês ficam muito no escuro, né? Vocês Exatamente. dependem de um achismo versus o quanto foi, versus o que o PDV está mostrando, É etc. isso. Mas, no fundo, são feitas deduções em cima desses dados. Então, uma vez que a gente consegue traquear o físico, Uhum. eu acho que é uma puta solução, né? Então, vocês conseguem, no fundo, no salão, serem bem aportados Uhum. pelo Garim. E o cenário também de você mesclar todos esses dados, né? Tanto o dado do salão quanto do delivery, tanto do PDV, você consegue cada vez mais trazer o online para offline, você pegar o cara que no delivery tem um comportamento tal e passar isso Uhum. pro offline para quando esse cara chegar no estabelecimento posteriormente ele ter algum atendimento diferenciado. Então, acho que é muito legal e a gente está postando bastante nessa frente de agência e super disposto também a, enfim, evoluir questões de traqueamento, Uhum. talvez fornecer algum tipo de BI para vocês Uhum. acompanharem isso. É isso. Então, Top. Isso é uma coisa que eu sempre enxerguei. Se a ferramenta de vocês sempre se preocupou com o traqueamento, quer dizer que vocês estão preocupados com a outra ponta de quem está usando a Sim. ferramenta e prestando esse serviço, né? Antes da nossa parceria, antes de tudo. Então, eu acho que esse é o principal. Eu vejo que 2026, quem é SaaS, quem tem trabalho com tecnologia e plugar com as agências vai voar, porque a gente viu esse cenário nos últimos 2 anos. com certeza. Grandes empresas do mercado que cresceram, que são parceiras nossas, porque Então aí, inclusive, Repediu, Cardápio Web. Cardápio Web, T-Kit, são parceiros que ali já enxergaram o dono de agência. Então, viu que de vez de eu captar restaurante por restaurante, o cara que já tem 50 restaurantes, para mim faz Exato. mais sentido. É bem legal. E aquilo, né, irmão? Aquilo que a gente conversou também. Quando une a ferramenta com a gestão, o cliente não sai nem daí nem daqui, porque ele vai ter o resultado Exatamente. geral. Agora, se ele pega só a ferramenta e ninguém gera a ferramenta, vai falar, o Guerin não funciona. Irmão, você nem Ou- utilizou, Se ele pega uma agência e a agência não tem nenhuma ferramenta para trabalhar hoje, não vai traquear nada, vai vazar. Com Então, certeza. realmente o ecossistema unido, é isso que o dono de restaurante está assistindo aqui, o dono de agência também quer. Então, Com certeza. agradeço muito por você estar fazendo parte disso. Não é pela cota, não é pelo patrocínio, mas pela sua Parceria. intenção E parceria, e mano. chegar junto com a gente aqui. Parceria, eu acho que Prazer. do momento que existe a parceria, o resto é o resto. O resto é o resto, Com irmão. A gente certeza. constrói. Existe o lado empresarial, beleza, HS Conecta Food presta esse serviço para Guerin tá patrocinando, mas
o que vem antes disso? A parceria. É isso. Com certeza. E eu acho que também o mercado, né? Acho que existe Cara, o... Vocês viram que o jogador, cara, não olha pra foto, né? Acho que existe as grandes redes, etc., os grupos mais estruturados, que Uhum. para esse caso é o cara que ele é muito norteado por dados. Então, se ele não tiver dados, para ele não faz sentido, É isso. né? Enfim, ele fazer qualquer tipo de investimento. E na outra ponta, a gente tem o cara que ele não é tão estruturado e que ele não tem tempo, né, para, enfim, ficar fazendo todas as análises possíveis. Então, com esse tipo de parceria nossa, eu acho que a gente ajuda muito os dois lados. Uhum. Tanto dando insumo, ferramentas e etc. pro menos estruturado, quanto dando total transparência pro mais estruturado. Tangibilizando lá, entrega para ele. Legal. Então, acho que a ideia é muito nós, como do setor, né, que a gente pode fazer para melhorar o todo. Então, Legal. acho que é muito isso. Legal, eu ia... Quer perguntar? Posso Não, perguntar? pode jogar. Não, eu ia falar, bom, a gente já sabe que a ferramenta transformou o mercado, certo? Tanto no quesito de fila, reserva, tudo mais. Você tem algum case na prática que, assim, explodiu, vocês fizeram alguma ação que explodiu e torou em cima ali das reservas, tudo mais? Você gostaria de trazer aqui pra galera? Se quiser deixar Cara, segredo. Sei que são muitos Não, cases, acho que tá? tem muitas coisas legais que a gente fez aí nesses quase 10 anos, né, de Garim. Uma que te marcou. Puta, essa eu lembro. Cara, acho que tem várias, mas acho que uma questão muito legal é que a gente vê que reserva, fila e etc. é uma coisa que culturalmente, né, não era uma coisa tão... Em vista? Exato, não era uma coisa tão usada no Brasil. O cara ficava na fila de espera, botava o nome. Exato. E aí, quando a gente pega outros mercados, Estados Unidos, Europa, tal, ninguém sai sem reservar. E no Brasil era uma coisa que, culturalmente, era uma coisa que a gente penava muito. Tanto que a gente pega dados antes da pandemia, a gente faz assim, quase que 10 vezes menos de reserva do que a gente faz hoje em dia. Legal. Então, a pandemia foi um tempo difícil, né, com todo o mercado fechado, mas que ajudou em mudar um pouco a cabeça das pessoas, né? Porque acabou demorando mais do que as pessoas gostariam. Os restaurantes começaram só a trabalhar com reserva, ninguém queria aglomeração e tal. E a gente pega dados, assim, os principais grupos eu olho de perto, né? Junto com os nossos executivos de conta. E eu estava olhando 2 grupos semana passada, e assim, a gente vê grupos que começaram a usar o Garim, tinham 200 reservas. Hoje, esse mesmo grupo, num mês, ele faz coisa de tipo 20, 30 mil reservas. E a gente sempre foca muito em KPIs que no fim do dia vão ajudar ele a colocar dinheiro no bolso. Então, reserva... Você olha quantas reservas sentaram que você não tinha, quantos canais novos você tem versus ticket médio, quanto que isso te dá de retorno. Na fila, por exemplo, o cara tinha 1000 filas, ele tinha uma taxa de 20% de desistência. Então, era 200 pessoas que já estavam dispostas a ir no restaurante dele, a consumir, a gastar aquele ticket que foi embora e foi para um concorrente. Então, quantos por cento ele conseguiu diminuir em desistência? Então, no final do dia, é mais grana que tá ficando no bolso dele, sem ele ter custo nenhum. E sem falar da previsibilidade. Se o cara já sabe que ele vai ter amanhã 40 reservas, ele já sabe que ele tem que atender pelo menos 40 pessoas. Também. Esse é o cenário ideal. Também. E ele aumenta a quantidade de giros na casa, com reserva. Então, a gente pega grupos... Sem falar dos dados que você tá puxando. Exatamente, que depois ele pode trabalhar. Não tô nem falando da cerejinha do bolo para nós, que é os dados. Então, a gente pega esses grupos e a gente vê que o Garim impacta milhões. Legal. Né, no fim do dia. Legal. Tem algumas unidades que o Garim leva por mês, e aí é só Garim, tá? Então, a gente tem integrações com Google, com mídias sociais, Veja Comer Beber, enfim, tem algumas, mas esse número que eu trago agora de Garim é só via os nossos canais próprios. Então, excluindo todas as integrações, site dele, ele colocando e tal. Tem casas hoje que a gente leva coisa de 300, 400, 500 mil reais por mês de reserva via o nosso canal.
Que massa, velho. Então, é muito legal ver isso. Eu compro roupa porque tem alguns que são clientes nossos, hein? É muito legal a gente ver que a gente está ajudando a democratizar a questão de reserva, né? Hoje tem restaurantes que só trabalham com reserva, então ele não tem fila de espera ele mais. não abre mais com fila de espera. E eu tenho certeza que o Guerin, pensando no cenário nacional, ajudou bastante, né, nessa construção. Então, Demais, irmão. acho que... Pivotaram o mercado. Oi? Pode-se falar que pivotaram o mercado. Podemos dizer que sim. Legal. Podemos dizer que sim. Se você analisar, Khaled, isso eu acho muito legal. Todo mundo que é nosso parceiro hoje são pessoas que realmente impactam o mercado. Diretamente. Diretamente. Se for um João do creme americano que movimentou todo o mercado. Se for um Neto da Guerin, se for uma Adriana da New Dog, que, porra, 60 anos tá falando de história, movimentou o nosso mercado. Então, eu acho que é sobre isso. É como fazer o mercado transformar. Então, Cada dia mais. Uma coisa, bom pra todo mundo. Uma coisa que eu e o Khaled, desde o início, a gente ficava muito preso ao quê? A gente ia pros masterminds de agência e só tinha gente do food. Eu falei, que porra é essa, mano? Que não tem ninguém do food. Não tinha ninguém do food, né? Tinha ninguém do food. Nem, tipo, a dona de restaurante, nem dono de agência. E aí eu entendi, eu falei, pô, Khaled, então quer dizer que nenhum lugar tem um lugar acolhedor para os donos de agência, por exemplo, do food service. E aí foi quando a gente começou o projeto, para juntar a galera que já existia no mercado. Então a gente criou aí, junto com o Glautão aí do Cardápio Web, a gente trouxe o Food Marketing, Legal. que antes era Marketing Gastronômico, não, Food Marketing, mais rápido de falar, e realmente estamos movimentando o Food Marketing do nosso lado para pôr respeito no mundo do marketing digital, no nosso nicho de gastronomia. Inclusive, agora a gente vai estar palestrando no RD Summit, no Cardápio Web lá, que eles estão com o stand, exatamente. Furando a bolha, literalmente assim mesmo. Furando a bolha mesmo. Por quê? Os caras acham que o nosso nicho não dá pra ganhar dinheiro, hein, meu amigo? Pelo É o amor de maior Deus. varejo do Brasil, meu amigo. Não, e eu acho que assim, até para contribuir com o que você trouxe, acho que hoje o mercado ele está se profissionalizando, né, demais. E além de estar se profissionalizando cada vez mais, a concorrência ela está gigante. Então hoje quem não está antenado, né, seja no marketing, seja tecnologicamente, etc., já começa perdendo muito, né, para os demais. Então, eu acho que assim, hoje é inevitável. Se você quiser fazer parte do jogo, você precisa estar com tudo que é de melhor. E as grandes redes também, né? Eu acho que não é antigo, é recente que a gente está vendo fundos de investimento comprando redes, que a gente está vendo grupos levantando, né, capital aí do mercado financeiro. Então, o jogo está mudando, né, de certa forma, para o food service. E quando entra esse tipo de jogador, acaba chacoalhando todo mundo. Então, e é bom para o mercado. Com certeza. Então, eu acho que no atual momento, eu acho que é benéfico para nós, né, que estamos no mercado, porque o mercado está mais aberto à mudança. Inovação, tecnologia. Exato. E o nosso mercado, o pessoal é cabeça dura, né? É difícil você mudar cara que atende do mesmo jeito há 30 anos e você falar para ele que agora, em vez de ele usar o papel, ele vai ter que usar o tablet. Então... E vai ter que gastar mais para isso. Exato. Vai ter que pagar uma mensalidade ali. Então, eu acho que, assim, visto os 10 anos, né, de participando dessa mudança de pouquinho em pouquinho e etc., eu acho que o atual momento do mercado é um momento muito legal, muito promissor para nós, visto que eu nunca vi os donos de bares e restaurantes tão abertos, né, a novas coisas como eles estão agora. Eu acho que... E eu tô há menos tempo... Tô aqui. E eu tô há menos tempo que você. A gente tá falando de 5 anos, metade aí da vida. Mas o que eu enxerguei? Eu vejo que cada vez mais para empreender nesse nicho tá difícil. Sim. Complexo. Mão de obra, governo, lucratividade, BBB. Então, automaticamente, isso tira as pessoas da zona de conforto. O cara tá lá anotando um papelzinho 30 anos da vida dele, ganhando dinheirinho dele, como você falou. Aí, a partir do outro mês, já vê que a conta não tá fechando. Opa, o que eu preciso? E aí começa a movimentação. E grandes redes. A gente já pegou grandes redes com mais de 30 lojas, que ele não anotava tudo no papel, velho. 30 lojas. E aí, ele hoje tá se digitalizando. Então, é bem legal ver
A gente está há 5 anos. Imagina você que está há 10, o que você já viu de mudança nesse mercado, né? Porque quando a gente entrou, a galera não sabe. Tinha 3 delivery próprio de plataforma. Então, isso é muito bacana. Como a evolução do mercado e a evolução das nossas empresas tem que acompanhar. Com certeza. Até, por exemplo, o Guerin, a gente está vendo uma questão de integração com o próprio PDV, Legal. porque o Guerin hoje é uma maquininha de dados, né? Então, a gente sabe da onde o cliente Gostei. foi, maquininha de dados. quantas vezes o cliente foi, se ele tem algum tipo de observação junto ao restaurante. Então, enfim, esses dados do cliente até a porta e até ele sentar, hoje em dia o Guerin tem, e o Guerin mostra isso para o estabelecimento, né? O estabelecimento, inclusive, depois ele pode usar essas segmentações base para fazer campanhas, o que ele quiser. Mas agora a gente está vendo que até buscando esse nível de excelência a mais, os restaurantes já estão querendo que o Guerin integre com os PDVs para a gente não ter mais só dados, né, de vocês. Não só dados de ida até o restaurante, geral, e tal, mas um guest profile de verdade. Né? Caraca, então, animal, entender dados comportamentais do cliente, que ele consome, quanto ele gasta, qual vinho ele toma. Então, aí sim a gente consegue entrar num nível de experiência animal. Excelência, né? Que o mercado fora já faz isso muito bem. E hoje em dia a gente pega os nossos benchmarks como o Pentable, Seven Rooms, já tem isso ativo já há algum tempinho. Tudo bem que lá o mercado de PDVs é mais fácil, não tem tantos como tem aqui, né? Aqui uma vez a gente fez uma pesquisa, a gente pegou na época mais de 5.000 PDVs. E aí quando a gente vai para a parte técnica, para integrar API e etc, aí o buraco é até mais embaixo, Estados Unidos, Europa é menos. Mas a gente está agora pensando, quebrando a cabeça, qual que é a melhor maneira de você conseguir fazer essas integrações de uma maneira escalável. Para dar esse próximo passo. Para a gente conseguir dar esse próximo passo. Mas, sim, com certeza é uma coisa que, pensando do ano que vem para frente, a gente acredita muito. A gente vê que é tendência, e ainda mais hoje, né, você podendo utilizar até própria inteligência artificial para depois trabalhar isso, né, e gerar campanhas para, enfim, fazer. Animal. Tem muitas possibilidades. Muita coisa. Netão, irmão, você comentou que as pessoas estão mais dispostas, né? Todo mundo entendendo que tem que modernizar, se mexer. E eu queria aproveitar, irmão, um pouco de como começou essa nossa parceria. A gente assumiu o marketing aí da Guerin. Né, vocês comentaram que estavam super insatisfeitos. Na época a gente ia fazer uma reunião pra falar de outra coisa, outro assunto. Sim. Aí você, falou pra vendedor que ele quer escutar, irmão. Tô orçando, tô procurando. Eu falei, irmão, seguinte. Encontrou. Seguinte, irmão, eu tô num piloto, vou lançar o Squad Conecta Food, que é o time que cuida do nosso marketing. Honestidade, né? Eu quero começar a ajudar meus parceiros, mas não tem nada pronto ainda. Você quer chegar junto, quer arriscar? Fui lá, conversei com seu sócio e tudo mais, né? Fiz o pitch, conquistei o coração deles. Caíram na lábia desse aqui. Começamos a parceria. No final ele falou, irmão, comprei com o seu bom vendedor. Espero que você entregue bem. Eu falei, pô, bom vendedor é aquele que entrega. Irmão. Exato. É isso. Então, eu queria que você falasse um pouco de como é que tá sendo essa experiência para você até então, porque realmente foi um piloto e é algo que a gente quer agora abraçar mais parceiros para isso. E eu queria que ele escutasse com suas palavras como tá sendo isso. Legal. Bom, primeiro, assim, estamos super satisfeitos, né, com a parceria, tanto que começou como Guerin, agora vocês já estão com a conta também da Cena. Que vai ter um lançamento diferenciado, que eu fiquei sabendo. Vai. E estamos super animados com o lançamento. Então, se não fosse bom, acho que a gente não teria dado a outra conta, né? Eu acho que primeira coisa... O time ali, aê! Não estaria nem aqui hoje, né? Não estaria nem aqui hoje, exato. Pelo amor de Deus. E segundo que, assim, eu acho que muda tudo a gente trabalhar com uma agência do mercado. Então, antes a gente já tinha trabalhado com outras agências, né? Até num determinado momento a gente tinha verbas muito maiores do que a gente tem hoje, mas nunca foi uma agência focada realmente no food service. Legal. Então, eu acho que isso muda o jogo total. E a HS, acho que começando por vocês, né, que, enfim, são fora da caixa, sempre Dois doidos. Enfim, nos apresentam pessoas, sempre
estão comprando aí as nossas loucuras aí no tempo que a gente precisa, se virando para entregar. Como o time de vocês, hoje a gente é super satisfeito com o time, acho que não tem uma pessoa... Boa, Fê. que... Tá ali do outro Só lado. porque ela tá aqui, né? Só porque ela tá aqui. Não, Fê, sensacional. Mas, enfim, a gente tá muito contente mesmo. E acho que até mudou até a nossa forma de pensar em relação a tráfego pago. Legal. Até, por exemplo, né? A gente sabe que é a longo prazo. Então, a gente estava muito pensando que o resultado ia vir até depois do que já tá vindo. Então, nós estamos o quê? 3 meses, né? 3 meses aí. 3 meses. A gente bateu esse mês o nosso maior número de leads gerados. Boa. Boa. Então, assim, o resultado está sendo muito legal. O modelo que a gente está trabalhando com vocês de ter uma pessoa do nosso lado, super mão na massa e tal, acho que também está fazendo a diferença, né? De ter uma pessoa interna para fazer esse meio de campo com vocês. Não, isso aí eu falo. Importantíssimo. Manda mensagem no privado e fala, irmão, graças a Deus tem Porque você. senão mano. não adianta de nada vocês trazerem coisas e travar na gente, né? Que era um pouco do que acontecia até quando isso ficava comigo, porque às vezes por falta de braço e tal, não andava na velocidade que a gente queria. Mas a experiência está sendo muito legal. E eu acho que vocês também agregam mais do que só o que vocês se propõem a fazer. Sim. Né? Então... Isso aí é da nossa cultura. Enfim, né? até mesmo isso. Prospera, que a gente vai ser patrocinador pela 2ª vez. Top. Que é uma coisa que a gente amadureceu, né? O olhar para isso, acho que muito por conta das nossas conversas. Inclusive nos ajudando a estruturar, né? Com dicas e etc. Como tem que ser feito. Então, acho que é uma puta parceria. Estamos muito contentes. Demais, irmão. E me tocou as palavras. vai crescer cada vez mais. Com certeza. E eu tive uma promessa ali que esse canal de parceria vai render. Exato. E tá gravando em podcast, a gente vai depois trazer esses resultados aí. Muito legal. É genuína a parceria, né, primo? Eu não tô acompanhando o operacional, a Fê e o Khaled aí tocando 100%, mas eu vejo que é genuíno. Tudo que ele me passou, irmão, fui lá, me receberam assim, genuíno. Não, com certeza. Eu acho que quando tem genuína a parceria, para não travar minha língua aqui, quando é genuína, a mágica acontece. Isso. E eu acompanhando de fora, porque querendo ou não, tô dentro do projeto com vocês, eu tô de fora, eu vejo que é isso que acontece todo dia. Então, o time atende rápido, mas não porque eles precisam, porque eles realmente genuínos, eles se preocupam com a gente. Tamo junto, irmão. É aquilo. Tamo junto, tamo junto. É isso. E é na felicidade, na tristeza, é igual casamento. Você não casou, aquele papinho lá, é na doença. E assim, a gente já tem clientes há 5 anos com a gente, temos 5 anos de empresa, porque entendemos que em momentos bons, momentos ruins, tem que estar lá junto com o cliente. Com certeza. Até eu, né, como responsável pela área comercial, tem coisas que, por exemplo, o Lifetime Value e Churn é uma coisa que a gente foca muito. Né? E a gente pega clientes que começou a usar o Garim quando o Garim foi fundado. Isso, grandes grupos que até hoje estão, né, aí de pé e muito bem. E desde quando a gente fundou o Garim, eles ainda são nossos clientes. E assim, relacionamento excelente. Isso é muito legal. Outros clientes que quando a gente começou, usou a fila, daí a gente não tinha reserva na ocasião, foi para o concorrente e voltou para o Garim. Então... a gente até tem essa máxima quando algum cliente sai para algum concorrente, a gente até brinca em quanto tempo que ele vai voltar e na maioria das vezes volta. Alguns demoram não são mais só do vocês, que a gente imagina. Mas a gente também faz isso, mas meu coração ainda dói, porque eu falo, caramba, olha o que ele perdeu nesse tempo. Mas aí, a gente tem que aprender, né? E Churn... Não, mas é bom. É bom. E Churn, cara, tipo, é um trabalho que a gente começou a fazer desde o ano passado. E o Garim, ele não é... O Garim é pré-pago, né? Então, você paga para usar, você não usou, beleza, você não paga. Então, a gente não tem nenhum tipo de fidelização, nada. O cliente fica por excelência de serviço. Então, é basicamente ele isso. Ele quer estar dentro com você. Ele quer estar dentro. Resolve uma dor. E esse mês, a gente tá, assim, menos de 1% de churn. Que da hora. Coisa linda. Caramba. O mês passado, 1,3%. Então, no ano, a gente está com
Menos de 1,8% de churn. Isso aí, Tipo, Só isso aí fala isso tudo. diz Fala tudo. sobre a qualidade de vocês, o relacionamento com os clientes também. Isso fala tudo. Ninguém mente em números. Então, eu sempre falei, isso não por assim. E só pra falar uma coisa, né? O pessoal às vezes escuta churn e fala, mas tem gente saindo, tem gente satisfeita. Gente, às vezes não, às vezes é porque fechou o restaurante, Exatamente. são motivos. muitas variáveis ali, é o momento, o cara às vezes vai só pro delivery, então... Exatamente. E o nosso mercado é um mercado que até tem dados públicos, né? 50% dos estabelecimentos que abrem fecham nos primeiros 2 anos. Então, é um mercado informal, é muito difícil, né? Você tem possibilidade de ganhar muito dinheiro, mas perder também. Perder também. E até, aqui mais uma curiosidade, né? Quando a gente fundou o Garim, no momento que o Garim foi feito, né? A gente trabalhou durante 6 meses em um restaurante como um MVP para testar o produto de fato. E aí, nesses 6 meses, eu fui gerente de uma das casas dessa rede. Que massa, mano. Praticamente, foi um pouco menos de 6 meses, mas praticamente morei em frente ao restaurante, abri e fechava o restaurante, trabalhei pra caramba. E tinha algumas metas fortes, né? Então tinha meta de faturamento, meta de CMV, meta de última linha e tal. E acho que me abriu muito a cabeça em relação ao mercado de bares e restaurantes. E é um mercado que você tem um potencial de ganhar muito dinheiro. Mas, para você ganhar dinheiro, você não pode errar a mão em nenhuma linha que você tem. Justo. Então, por exemplo, seu CMV ele tem que ficar lá beirando 28% a 32%. Lógico que aí quando você fala de japonês, italiano, Tem umas etc., variáveis. vai variando um pouquinho. Mas se ele sai disso, dificilmente você vai ter a margem que você precisa. É Folha, Massari. Aluguel, outra. Então, enfim, é muito fácil você errar a mão, né? Então, o nosso mercado, acho que até por isso ele tem essa necessidade de ter bons players, bons parceiros para conseguir fazer com que ele mantenha essas linhas necessárias e no fim do dia ele coloque dinheiro no bolso. Legal. Não, e transparência, tem que ter. Já peguei caso da agência tá rasgando o dinheiro do cliente, mano, rasgando. Metendo 6, 7 pau por mês, sendo que a operação dele não tancava nem 1.500 no mês. E essa transparência que você falou, acho que é o mais importante. Você chegar no cara e falar, irmão, você não tá preparado para R$6.000. Eu vou dar esse aqui, volta para a realidade. Exato. Investe um pouquinho, mas vamos escalando. E isso é uma coisa que a gente já fez a gente perder a entrada de cliente. Cliente grande, não, cara, irmão, não é o seu momento. Você tem que fazer isso, isso, isso. Transparência. Então não faz sentido para mim, beleza. Mas eu não vou trazer ele para trazer um FII e depois ele falar que a HS é ruim. Muito pelo contrário. Você estava com a gente, por exemplo, no iFood Móvel, onde a gente virava, a galera gostava da gente. Exato. Mas por causa dessa transparência. Sim. Momento louco, cara. Quem era cliente, quem não era cliente também. Exato. Até ex-cliente. Exato. Hoje a gente tem podcasts Com com ex-clientes, por exemplo, e o cara indica nós até hoje. Por quê? Porque ele sabe da nossa transparência. Isso aí muda tudo. Não deu certo? Não deu certo, mas ele sabe que a gente estava ali até o final ajudando ele. Então, isso é muito legal. Isso é raro, irmão. É raro, Isso é acho raro. que é raro. Sim. E, Não, concordo. necessário no nosso mercado. Com certeza. E me fala aí. Mas peraí. Vamos lá, então. Qual que é o sócio mais legal? Ele fala mais que você, lógico que ele vai falar você. Só pra descontrair, só pra A gente falou um descontrair. pouquinho do Senna, agora foco Cena. a Senna. Né? Agora vocês estão É, confundindo. o Garim. Tá. Casal. O que vocês visam também pro Guerin para 2026 aí? Novidades, Tá. A gente sabe que o mundo de IA agora entrou forte. Agora não, né? Já nos últimos 3 anos entrou forte, mas não no nosso mercado de food service. Você já comentou dessa possível integração com os PDVs, estão sondando, mas acho que é algo mais longo prazo ainda do que ano que vem. eu Pro próximo acho que- ano em si. PDV, eu acho que primeira coisa é a gente conseguir lançar agora a cena, né, da maneira que a gente vem esperando, programando. Então a gente está muito animado com o lançamento do Cena, Legal. da Cena. Além disso, a gente tem algumas questões de produto que Legal. está em roadmap sendo finalizada, que a gente, enfim, quer dar um up, né? Então essa questão de guest profile, por exemplo, Legal. hoje a gente já consegue mostrar para host se aquele cliente é aniversariante, Legal. quantas vezes aquele cara já foi. Então a gente já tem dado legal para
né, mudar a experiência do cliente. Então, a gente está fazendo algumas adaptações de produto, próprio mapa de mesa que a gente acabou de trazer a nossa V1. E para o ano que vem, a gente está olhando muito essa questão de integração e aumentar essa questão de guest profile. Uhum. A gente finalizou uma primeira integração agora, já estamos com mais 2 próximas a serem iniciadas. Legal. Então, a gente está fazendo um mapeamento, né, da nossa carteira, quais os PDVs que sobressaem, tudo isso. A questão de IA, a gente já está também olhando, mas IA a gente está no momento mais de estudar a respeito e fazer da maneira direito. Eu acho que a retórica IA, hoje, ela vende bem, todo mundo quer e etc., mas eu acho que dificilmente você vê hoje uma empresa fazendo isso direito. Bem, né? bem feito, Bem amarradinho. feito e com um propósito, Uhum. né? Então, eu sei que eu quero IA na minha empresa, a maioria das pessoas sabe, né? Mas o quê? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Isso Tem vai te gente que- ajudar em quê? Tem gente criando empresa só pra falar que tem app. Exato. E as pessoas hoje, a gente vê muito mercado confundindo chatbot com IA. Então, E vendendo como e IA. vendendo como IA, exatamente. Então, acho que a primeira análise que a gente está fazendo hoje, o Guerin tem um histórico de quase 10 milhões de pessoas, né, que já passaram aí nego. pelos nossos canais. Então, a gente está estruturando, né, como vai ser, né, a nossa área, o que a gente precisa, desde questão de arquitetura até... Legal. enfim, tudo que precisa de fato para a gente começar a pensar em algo que de fato mude o jogo, tanto para os nossos restaurantes quanto para os nossos usuários. Porque hoje você ter um agente autônomo dentro do B2C, por exemplo, é uma coisa super legal. Uhum. Então, o próprio agente te ajudar a escolher o restaurante que mais tem a ver com você, Que combina para legal. você fazer uma reserva ou para você comprar uma experiência, Legal. até o que a gente consegue, né, também mudar o jogo pro B2B. Então, esse estudo está sendo feito e a ideia é que no primeiro semestre do ano que vem a gente já tenha um produto no ar Top. Legal. rodando. Esse é o nosso KPI de entrega. Legal. Não estamos nem, em relação a IA, não estamos nem pensando muito, tipo, quais KPIs a gente vai ter. O Não, sucesso é ter entrega. um produto rodando. Legal. Então, acho que é um pouco isso. A gente está entendendo também a questão de eventos, né? Então, hoje um restaurante ele considera um evento reservas acima de X pessoas. E aí, por conta disso, ele trata essa reserva diferente. Ele faz um menu fechado, às vezes ele reserva um espaço e assim por diante. Então, isso é algo que tem nos procurado bastante, né? Putz, eu preciso de uma ferramenta de eventos A gente e eu conversou preciso disso daí. vender esses eventos corporativos e etc. Então, também é algo que a gente está pensando, mas tudo isso, né? Até para não parecer que eu estou querendo abraçar muitas coisas, né? Todo esse roadmap, mesmo de novidades, ele sempre se pauta no nosso produto core, que é a reserva. Sim. Então, quando a gente fala de cena, é uma variável da reserva. Reserva de É uma experiência. reserva, só que é uma reserva focada em experiência. Uhum. Quando a gente fala de IA, etc., pensando no nosso produto core. Quando a gente fala de guest profile, pensando em levar a melhor Legal. experiência para quem faz uma reserva ou entrando numa fila. E o evento, ele é uma variação da reserva. Então, é uma reserva acima de X pessoas com um menu fechado. Big reserva. Então, uma vez que hoje a gente enxerga que a nossa reserva, ela é parruda, ela É o consegue carro-chefe. aguentar qualquer tipo de estabelecimento, né? As pessoas acham que um player de reserva é um player simples de ser desenvolvido, muitas vezes, mas existem N variações, N configurações. Então, assim, hoje a nossa reserva ela se adapta para qualquer cenário de restaurante. Então, uma vez que hoje ela está ok, robusta, a gente está pensando em variações para conseguir ajudar cada vez mais.
Como é que faz pra ser sócio aí? Legal, Caraca. falou bonito. Depois ele fala que eu que sou vendedor. Falou Tá bonito. todo mundo fazendo Pix. Quem não era Eu Guerin, tava tá assim, aí, ó, mano. caralho, eu tô Caraca, abrindo um restaurante pô. pra... Que isso, pai? Esse aqui não fazia conteúdo ainda pra rede social. Legal. Olha que desperdício. Isso, Olha que desperdício. Isso tá aprendendo com vocês. Não, você tá galã, pai. Tá falando bem. Vou perguntar, fazer 2 perguntas em uma aqui pra Tá. você. Primeiro, qual o maior desafio para criar uma startup hoje no food service que você enxerga? E segundo, qual foi o maior aprendizado nesses 10 anos também de Guerin? Tá, vamos lá. Eu acho que o principal desafio é essa questão cultural. Legal. Né? Então, principalmente quando você traz algo novo, né? E aí, de novo, eu acho que é um pouco da resistência do restaurante, mas é também quando você muda o hábito comportamental das pessoas, né? Então, pelo menos no nosso segmento. Então, hoje a gente está querendo, de certa forma, mudar como as pessoas vão num restaurante. De certa forma, não, completamente. Então, isso é muito difícil, isso é custoso demais, né? Então, a gente pega os deliveries, quanto que todas que estão agora e que já passaram e saíram, quanto que investiram, né? Para conseguir reeducar o mercado dessa maneira. Então, isso eu acho que é um desafio. Além disso, tem a questão do nosso setor, né? Faltar educação também um pouco para o nosso setor. Bom ponto. Então, por isso que eu acho que os players tinham que se juntar, né? Nessas... propondo novas coisas, propondo melhorias, etc. A gente sempre tem uma cultura de nunca ver o outro como concorrente, nada dessas coisas assim. Cara, tem mercado para todo mundo, que o melhor vença e vamos se ajudar entre nós, né, para mudar o jogo, mudar o mercado e, consequentemente, a gente acabar sendo também... evoluir também nessa. Então, acho que tem essa questão cultural. Turnover, né, é uma coisa que hoje o nosso mercado acaba fazendo o produto demorar mais para pegar o turnover do mercado. Então, hoje a gente vê que, putz, o restaurante sabe que precisa usar o Guerin, contrata. Amanhã ou depois a menina de marketing saiu. O restaurante ficou sem ninguém para usar. A pessoa não tá vendo o valor do Guerin. Aí o gerente que foi treinado e gostava pra caramba, o gerente já tá em outro. Então, a gente também tá tentando fazer um material para engajar toda essa galera, para treinar todo mundo. E hoje a gente vê que a hostess, os gerentes, que no fundo são nossos stakeholders, né? A gente faz o produto para eles. O Guerin virou uma espécie de indicação. Eu esqueci até o termo, mas tipo, eles mudam e mudam levando o Guerin. Legal. Isso eles viraram Os embaixadores os do gerentes Guerin. são Acontece isso com nós. Então, Todo gerente que muda de restaurante leva a gente Ele leva a eu gente. acho que isso atrapalha um pouco. Então, tem o lado bom e o lado ruim, né, irmão? lado bom e lado ruim, mas em geral eu acho que essa questão cultural Legal. é o que mais dificulta. E qual foi o maior aprendizado nesses 10 anos aí? Puxa um pouco aí desse gancho aí que vocês foram comprados, pá, porque, mano, essa história aí era podcast inteiro falar só disso. Eu fiquei abismado quando você contou, irmão. Eu acho que o maior aprendizado, eu acho que quando você vai empreender, né, eu acho que tem que ficar claro que vai ser uma montanha-russa, né, que vai ter dias péssimos, dias bons e vai momentos ser felizes, uma momentos loucura tristes. de sentimento. Até por isso que eu sou muito feliz com os sócios que eu tenho. Eu não. O Marcos, que vocês Tem o conhecem, meu viado, o- esse Não, aí. o Esse o aí. Alex, Eu não sou porque feliz com o meu sócio, Quando não. um tá para baixo, o O outro outro puxa. levanta. Então, acho que isso é fundamental. Mas eu acho que o grande aprendizado... O meu só derruba muito. Eu não consigo levantar isso aí não, pai. Você viu o peso? Mentira que meu sócio tá ficando magrinho. Meu sócio tá eu ficando acho que grande. essa aí é difícil. Tá ficando magrinho, tá ficando magrinho. Eu tô ficando forte também. Mas eu acho que o grande aprendizado é isso. Eu acho que é você ter perseverança, você acreditar no negócio e você ter acho que perseverança, né? Eu acho que essa é a palavra. Resiliência. Resiliência, De- boa. Deram uma aqui mais cedo, constância. Constância Tá muito dentro também. disso daí. Mas Você eu vê acho todo que mundo- também Mesmo. é importante, quando você vai pensar em algo, por mais que você resolva uma dor, você tem que pensar, beleza, eu estou resolvendo essa dor,
Mas qual que é o tamanho dessa dor? Uhum. Né? Essa dor é de 1, essa dor é de 10 ou essa dor é do mercado? Uhum. Qual que é o potencial que essa dor tem? Então, por exemplo, quando a gente olha o mercado food service, hoje, né, dentro da segmentação que a gente faz, tem delivery, tem à la carte, tem rodízio, tem fast food. Tem à la carte, Tá. tem Rodízio? tem self-service, tem fast food. Takeaway? Que aí vai englobar Vai englobar dentro desse. A gente consegue atender hoje, a gente não consegue atender self-service, não consegue atender fast food. Legal. Dentro dos 2 pilares que a gente consegue atender, quantos trabalham com reserva, quantos tem fila de espera, Uhum. eu não vou ter monopólio disso. Quanto que eu vou conseguir, né, ter desse potencial de mercado para entender se o que eu estou fazendo vale a pena ou não. A gente focar. Depois disso, bom, beleza, eu vou resolver uma dor, mas qual que vai ser o meu modelo de negócio? Né, o meu modelo de negócio faz sentido? Eu paro de pé com esse modelo de negócio? Então, eu acho que olhar um pouco os números também foi um aprendizado. No começo, a gente olhava, porra, tem gente fazendo isso, beleza, então tem que ser meio que esse valor, né? E não olhava muito margem, não olhava custo. Então, eu acho que a gente... Muito alinhado, tipo, podcast foi mesmo alinhado. Bateu muito nisso. Outro aprendizado que eu acho que quando você quer abraçar muita coisa também, você não faz o seu core, você não faz nada direito. Então, a gente já errou muito em querer também fazer várias coisas, né? Hoje eu acho que a gente tem produtos complementares à reserva, CRM, pesquisa de satisfação e etc. Mas não é o nosso core. A gente até é sincero para o restaurante de falar, cara, se você for comparar o Getting com o MailChimp, com o HubSpot e tal, esquece. Que não é o nosso intuito, né? Mas se você quiser um CRM que te traga as bases clusterizadas, filtradas, e que você cria uma campanha de aniversariante baseada em arroz, feijãozinho bem feito ali, você vai conseguir resolver. Então, também eu acho que um aprendizado é muito, cara, foque numa coisa e seja o melhor nela. Legal. E aí, depois que você for o melhor nela, aí vai pro próximo. Aí você pensa em que você consegue Se colocar. você quiser, né? Ainda que seja exato. Se não tiver vendido por uns milhões aí... Posso fazer a última? Você quer fazer? Vai. Pra gente encerrar com chave de ouro. Qual o maior erro que um restaurante com movimento comete a não usar tecnologia na sua operação? Legal. Ai. Bom, eu Olhando acho que... pra câmera ali, ó. Eu acho que os restaurantes... o restaurante e as pessoas, né? Eles têm, muitas vezes, a falsa ideia de que um restaurante cheio é um restaurante que dá lucro. Então, quando você pensa, por exemplo, em fila de espera, de nada adianta se não estiver fazendo sua fila rodar. Quando você pensa em reserva, não é todos os horários do dia que você tem mesas sentadas. Você vai ter horário ocioso, você vai ter horário de primeiro giro e assim por diante. Então, mesmo que o restaurante ele seja cheio e ele, enfim, tá indo bem, tá tendo resultado e etc. Para mim, se ele tivesse usando tecnologia, com certeza a margem final dele estaria sendo outra. Ele estaria tendo mais ganho, ele estaria aproveitando melhor. Porque se hoje, bagunçado, ele já está dando dinheiro, imagine organizado. Né? Então, falando de Getting, né? Esse racional. Às vezes a gente pega muitos restaurantes que o cara bomba no almoço e bomba no jantar, mas ele bomba durante um período, ele tem um fluxo que ele bomba, um giro que ele bomba, aliás. E aí a gente fala, cara, por que você não pega o primeiro giro, tipo, ele bomba da 1h à 1h30, faz um horário de reserva a meio-dia, você vai abrir com a casa cheia, você vai bombar da 1h à 1h30, tendo fila de espera. Previsibilidade também. Você faz um segundo giro das 2h, 2h30 de reserva, e aí você vai, consequentemente, aumentar os giros, porque a galera que é 1h30, 1h30, vai falar, porra, eu prefiro reservar meio-dia ou às 2h30 e ter minha mesa garantida. Beleza? E ao mesmo tempo você vai ter a fila lá atorando o pau. Gênio. Então você sai de 1 giro para 3. Gênio. Se você pensar isso no fim da semana, do dia da semana do mês, você tá falando em muito mais receita. 260 giros no total.
E não só isso, você está falando também de dados na base da sua mão. Não, ainda eu tenho que escutar que reserva não funciona. Ah, vá para aquele lugar, meu. Cara, pra mim a reserva hoje ela se adapta a qualquer restaurante. Qualquer. Não tem um restaurante Que não tem que como... não tem como não usar reserva. Eu até falo isso pro time comercial. Quando vinha desculpar esse restaurante, tá dentro da nossa persona, meu modelo não funciona. etc, a reserva não funciona. Esquece. Cara, não é aceitável, porque a reserva hoje ela se adapta em qualquer um. Já escutou marketing não funciona? Imagina que você já deve ter escutado. Já ouvi cada uma. Bom, quero agradecer sua presença. Saiba que Obrigado a vocês. muito especial você estar aqui com a gente. Demais. Obrigado pelo Também convite. dolorido. Depois da história, acompanhei mais a história, passa o arroba pra galera, mas depois da história que você me contou, fiquei muito mais, como eu posso falar, conectado com a marca de vocês, porque eu sei dos perrengues de empreendedorismo. Então passa o arroba aí pra galera, da Guerinho, o seu, pra galera seguir. Guerinha app, o nosso Instagram. Nós vamos fazer uma Black Friday agora no mês de novembro. Então, Black Friday vai pro ar dia 11 de novembro. Então... Vai falar pra galera o que é? Oi? Vai falar pra galera o que é? A gente ainda vai soltar, o pessoal de marketing não me liberou ainda de contar, mas dia 11 de novembro vai ter uma condição legal, para quem ainda não conhece o Garim, fazer parte, conhecer. Mas assim, vai ser aquela campanha de Black Friday. Aquela campanha, primeira junto com a HS. É isso que eu tô falando. Bagunça! Bagunça. Legal, pai, legal. E o seu, pessoal, pra galera seguir? Meu é... Tá tímido ainda. Tá gente tímido. tá quebrando essa Eu tô deixando O ele... meu é Neto_Salvestrini. Legal. Nada de low profile aqui, né, irmão? Bora botar a cara que a gente tem que movimentar esse mercado. Ainda mais quem tem a agregar pra caralho igual isso, você, né, irmão? A gente conta com você nesse Obrigado. movimento aí. De verdade. Podem contar. Tem que encerrar com o seu certeza. Bora. Massari Cash. Vamos pra cima. Faz agora uma chamadinha aí pra quem é dono de agência e quer acelerar. Que aí que tá com a gente no Prospera Summit, 13 e 14 de dezembro. Bom, ainda tô aprendendo, tá, galera? Tá ali. Não, acho que o pessoal de agência, eu acho que o Garim faz super sentido, né? Eu acho que é uma parceria legal para ambos os lados. É a maneira que a agência tem, né, para traquear informações, para saber, né, se as ações estão dando certo e etc. E a gente conta com vocês também para vocês nos ajudarem a mostrar o produto e levar ainda mais valor agregado pro restaurante. Sim. Então, acho que é muito isso que a gente tem de sinergia. Parceria de LTV eterno. pai. Exatamente. E aí, se você quiser se conectar com esse cara aqui, conversar com ele, você tem que ir no Prospera Summit, tá com a 13 e gente. 14 de dezembro, que a Tá gente lá. vai estar lá. Lembrando, não sei quando é que vai sair esse vídeo, pode já ter esgotado ou não, aproveite que eu vou te apresentar o homem pra você conseguir parceria aí. Bora. Bora. Que vamos. Valeu, irmão. Bora. Valeu, gente. Fazer uma story